Olá, aqui é o Túlio Faria e seja muito bem-vindo a mais uma série aqui no DevPleno. Durante essa série, Recriando Componentes em React, eu vou mostrar para vocês como que a gente recria alguns comportamentos ou alguns componentes que a gente pode fazer em React e como que a gente pode reaproveitar esses componentes também em um projeto. Nesse caso, hoje a gente vai fazer um Edit in Place, que é um componente semelhante a esse aqui que eu estou mostrando para vocês, onde a gente tem um elemento na tela e quando a gente passa o mouse em cima, ele troca de cor e a gente pode trocar o valor dele no lugar. Então por isso que é Edit in Place. Quando eu tiro o foco, ele salvou esse valor. Então vou mostrar para vocês como que a gente pode criar esse componente aqui, tá? O que eu fiz aqui? Eu já criei um projeto com Create React App, tá? Então só coloquei Create React App e coloquei o nome do meu projeto, nesse caso aqui, Edit in Place. E o que eu vou fazer? Eu vou apagar algumas coisas aqui, tá? Então esse header e etc. Eu tenho um pouquinho de toque, então eu vou deixar ele como standard aqui JS, tá? Então eu vou tirar, até o meu Visual Studio Code já me ajudou aqui. Então estou tirando algumas coisas aqui, beleza. Então deixei aqui meu componente, o meu app aqui bem sem nada, né? Então simplesmente só ele aqui. Vou salvar, a gente vai reparar que ele limpou aqui pra gente. E o seguinte, o que mais que a gente vai fazer? Agora a gente vai pegar e criar um outro arquivo que vai ser o arquivo do nosso componente realmente, tá? Então, novo arquivo, edit in place.js. O que a gente vai fazer? Import React from React. Vou criar aqui o edit in place. Vou criar ele como componente funcional, tá? Então, return h1 edit in place. E agora aqui, edit in place. Beleza, opa. Export. Default. Edit in place. Então o que acontece? O que a gente está fazendo aqui agora? A gente está só criando o componente e eu vou linkar esse componente aqui no meu app, né? Então, edit in place from edit in place. E vou utilizá-lo aqui dentro do meu app. Tá? Então, simplesmente isso. Já tenho aqui o meu edit in place funcionando. O que a gente pode fazer aqui, tá? Então eu posso vir também nesse H1 e colocar um class name edit in place. Class name porque em React eu não posso utilizar o class, né, para não dar aquela colisão com o class, que é uma palavra reservada em JavaScript. Nas últimas versões não está dando problema mais, mas já é um costume de todo mundo utilizar class name. Então o que acontece? Eu vou criar esse seletor aqui lá no meu CSS aqui também, tá? No app.css. Eu vou no final dele aqui e vou fazer o seguinte, .edit in place. E quando eu passar o mouse em cima, então hover, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um background yellow, só para a gente saber que a gente passou o mouse em cima, ó. Então, ficou bem legal. O que mais que a gente vai fazer? Border 1 pixels dotted red. Vou salvar aqui também. Olha lá que legal, agora ele está pontilhadinho. Reparem que ele deu uma piscadinha porque por causa da borda ele está movendo o objeto. Então eu vou dar um padding 1 pixel e eu vou zerar o padding aqui. Então quando a gente passar o mouse ele não vai ficar piscando mais. Legal. Já está suficiente aqui para a gente começar. Então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, a gente vai ter duas formas nesse componente, né? Quando eu clico nele, ele entra no modo de edição, então posso alterar esse valor. E quando eu clico fora, né, então faço o blur aqui desse input, ele salva esse valor para a gente. Então, isso quer dizer que eu estou manipulando o estado, né? Então eu preciso ter um estado um valor aqui que controle isso. Nesse caso, a gente vai utilizar um estado interno dentro do Edit in Place. Por quê? Porque é referente só a esse componente. Eu não preciso desse valor no app. Então, olha só o que a gente vai fazer. Se eu quisesse fazer isso anteriormente, nas versões mais antigas do React, o que eu teria que fazer? Eu teria que converter esse componente aqui para uma classe e utilizar o estado interno do componente como uma classe, que era a única forma que a gente tinha de fazer isso na época. Mas agora a gente tem uma técnica chamada hook, que a gente pode fazer isso com componentes funcionais. Então, com o hook, eu consigo manipular o estado interno do componente
sem precisar transformar esse componente aqui numa classe ES6. Bom, então o nome desse hook é useState, então ele cria um estado para esse componente aqui. E como que eu crio um estado? Né? Eu crio uma variável aqui que vai representar o estado para o meu componente. Eu vou fazer simplesmente o seguinte, const, aqui vai ser value e... aliás, value não, vamos colocar aqui isEditing, né? Então, para a gente estar editando ou não o valor ali, e setIsEditing. Então, olha só, simplesmente isso, useState e falso. Ele começa, aqui é o valor inicial dele, ele começa não editando, tá? Legal, fiz aqui, vamos só dar uma organizadinha, vamos deixar aqui, beleza? Vou dar um Ctrl B aqui para tudo pra vocês conseguirem enxergar direitinho. Então, olha só, o que vai acontecer? Se eu estiver editando, então se isEditing, o que vai acontecer? Eu vou retornar um input type text. Se não, eu vou retornar o edit in place. Porém, eu preciso também, vamos colocar aqui um const edit, que vai ser uma função minha que vai chamar o setIsEditing para true. Então eu vou ativar a edição. Quando que eu vou ativar a edição? Quando eu clicar em cima do H1. Tá? Então, edit aqui, edit. Vamos ver se funciona. Salvei aqui, ó, cliquei, transformou no input. Legal. Então o que acontece? Ele está editando aqui. A gente pode fazer um outro cara aqui, quando ele já tiver terminado de editar. Então, done. E aí vai ser um setIsEditing para false. Vamos colocar ele aqui agora no onBlur. Então, quando eu tirar o foco do meu input, eu vou falar que ele terminou de editar esse valor. Então, vamos ver aqui. Cliquei aqui dentro, cliquei fora. Ele parou realmente aí de editar esse valor. Bom, já estamos ganhando um corpo aqui, tá? Então a gente já criou um estado interno. Qual que é a diferença do estado interno para uma variável normal, tá? O estado interno, toda vez que a gente muta ele, tá? Toda vez que eu chamar o setIsEditing, ele vai dar um refresh no componente. Então duas coisas fazem o componente atualizar. Uma delas é a mudança de props, que a gente vai ver já já, e a outra é a mudança do estado interno. Então, se eu colocar como uma variável normal, ele não vai fazer o componente renderizar novamente. Tá? Então, beleza, fiz aqui o isEditing. Agora é o seguinte, o que seria legal aqui? Quando eu clicar, o foco ir lá para o input. Né? Então, igual a gente fez aqui, ó, por usabilidade, fica mais fácil quando você clicar, o foco ir para o input. E o que acontece? Esse foco ele tem que ir como um efeito colateral da mudança do isEditing. Né? Então, se eu entro com o isEditing, ele tem que ser como um efeito colateral a isso. Então, olha só, o que a gente vai fazer? A gente tem mais um hook aqui, que é chamado useEffect, que é um cara que a gente pode chamar como um efeito colateral. Né? Então, é um efeito colateral de uma mudança que houve aqui dentro. Olha só que legal. Então, useEffect. Vou colocar um valor aqui, um callback, aliás. E aqui, no segundo parâmetro dele, eu passo quem que eu quero observar, né, que teve um efeito aqui que foi alterado. Nesse caso, isEditing. E aí a gente pode aqui, console.log, isEditing, só para a gente saber como é que tá. Vou salvar. Vou dar um F12 aqui. Então, está como false, como true, como false, como true. Tá? Então, quando ele chega como true, se esse cara aqui está como true, eu posso setar o focus, né, no input. Mas quem é esse input? Né? Então, agora a gente entra no outro conceito aqui do React. Eu tenho aqui o meu JSX, etc., mas eu não tenho, ou tenho, né, na verdade, o meu componente na tela, que é no DOM real. Mas eu preciso da referência desse cara. Como que eu mantenho a referência? Aí eu tenho mais um hook para isso, useRef. Tá? Então, mais um hook aqui. Vou colocar ele aqui embaixo, ref, no input, e eu preciso criar aqui o meu input ref, que vai ser um useRef false, ou pode ser null, na verdade. Um useRef
null, e aqui eu passo o input ref. Então olha só que legal, quando esse componente for montado na tela, ele vai setar aqui o ref para o valor desse componente, então a gente vai saber que componente que é esse, e é tão bacana, ó, que eu vou fazer duas coisas aqui. Ó. Eu não vou deixar o isEditing, deixa eu ver se ele vai deixar aqui, só para a gente não perder. Ele não vai conseguir, na verdade. Vamos sim. Vamos lá, input ref, vamos ver se ele vai. Ó, legal. Apareceu aqui, ó, o valor do input ref, é o input, e eu consigo chegar no input, ó. Então é esse input aqui. Beleza, se eu consigo fazer isso, o que eu posso fazer? Se isEditing, eu posso mandar o foco lá para o input. Então input ref.current.focus. Legal, vou fazer aqui, beleza, salvei. Vamos ver aqui. A gente tem que trocar aqui, né? False. Olha lá que legal. Então agora a gente já está mandando o foco lá no input, tá? Então só aqui a gente já utilizou 3 efeitos, né? Então, 3 hooks aqui. E uma coisa que é bastante bacana, a gente conseguia fazer a mesma coisa anteriormente, tá? Só muda a sintaxe, só muda a forma como a gente está fazendo essas coisas aqui, tá? Então é bastante importante não ficar muito paranoico com hook, etc. Porque é só uma nova forma de fazer o que a gente já fazia, de manipular o estado interno, de checar se um valor está alterado ou não, tá? Então é a mesma coisa, tá? Não muda tanta coisa assim. O ref também já tinha, então fiquem tranquilos aí, tá? Beleza, fiz aqui. O que eu vou fazer agora? Eu preciso começar a manipular esse valor, né? Então eu não quero que esse valor fique fixo. Então a gente vai fazer o seguinte, aqui no app, a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou fazer um use state, e agora eu vou criar um estado para armazenar esse valor aqui dentro do app, tá? Então eu vou ter aqui o meu name e um set name e use state Túlio. O que eu vou fazer aqui embaixo agora? Value name, só para a gente checar que o valor está realmente alterando, né? Então que a gente está passando o valor para o edit in place e está retornando esse valor. Eu vou fazer o seguinte, hr, e vou colocar aqui, ó, name. Vamos só ver, ó, name Túlio, beleza, estou passando o valor para lá, mas não estou fazendo nada com esse valor. Beleza, que mais? Outra coisa que é importante, para esse componente que está utilizando o edit in place, é importante ele saber quando esse nome for salvo, né? Então é muito importante isso, na verdade. Então, a gente vai fazer aqui, ó, onChange value, a gente está passando mais uma prop para ele, tá? Então, props aqui é a forma de comunicação entre dois componentes, né? Entre o componente pai e o componente filho, e quando mudar esse valor, eu vou chamar a função que seta o valor do estado interno, tá? Eu poderia colocar aqui uma função que manda esse valor via REST para o servidor, tá? Eu poderia fazer outras regras de negócio aqui, desde que essa função faça isso, tá? Tudo bem aqui? Legal. Para o app aqui é só isso que a gente vai fazer. Vamos agora para o edit in place aqui novamente. Então o que acontece? Eu preciso pegar esse valor que veio via props. Então a primeira propriedade que eu tenho aqui em cima, ó, meu primeiro parâmetro, aliás, são as minhas props. E eu posso fazer o seguinte, const value é igual a props.value. E agora o que a gente pode fazer? A gente pode pegar esse value e colocar aqui embaixo, ao invés de edit in place, a gente pode colocar value. Então olha, Túlio, legal. Olha só que interessante, só para a gente aproveitar um pouquinho aqui o value, reparem que tem o mesmo nome aqui e o mesmo nome aqui. Quando isso acontece, o que a gente pode fazer? Eu posso usar Destructuring Assignment, então que já extrai essa aqui para mim diretamente utilizando essa notação aqui. E a gente repara duas coisas, tem um props aqui e um props aqui. Quando isso acontece, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar esse cara aqui e colocar aqui direto lá em cima. Então não preciso nem passar por props, eu já posso já tirar ele diretamente a partir aqui dos props, né? Então já extraio ele lá em cima, na definição dessa função eu já estou extraindo ele. Fica mais fácil porque eu só olho aqui a assinatura dessa função, eu já sei o que ela precisa, né? Então, nesse caso aqui, de value. E a gente vai precisar também do onChange value para avisar aí o ambiente externo que
o valor foi alterado, tá? Então, beleza, estou editando aqui. O que eu tenho que fazer agora? O meu input ele não está pegando o valor inicial. Então, vou pegar ele aqui e vou fazer o seguinte: default value é igual a value. Vamos ver como é que ele fica. Legal, ó, então já passei o Túlio lá para dentro. E o que mais? Quando ele for done, eu vou fazer uma outra coisa aqui também. Eu vou passar esse input ref lá para cima. O que eu vou fazer aqui no done? Eu vou fazer o seguinte: onChange value. Então eu vou chamar aquele método lá do app, passando o valor atual. Então input ref.current.value. Vou salvar. Vamos ver se funciona. Túlio Faria. Tirei o foco. Olha que legal. Lá no app ele pegou esse valor pra gente. Tá, ó, de novo. Vou salvar. Vou tirar o foco, né? E olha só que legal. Ele já setou lá no app também. E aí você está se perguntando, beleza, mas e agora? Será que vai misturar os valores? Vamos fazer um teste aqui. Tá? Então, um componente que se preze não pode... Ele vai manter o valor que é adequado para ele, né? Então, vamos olhar aqui. Last name, set last. E aqui, last. Vamos ver como é que fica. Na verdade, Túlio não, vamos colocar Túlio Faria. Legal, Túlio Faria. Vamos colocar aqui Silva. Olha que legal. João. Olha que bacana, a gente já está podendo reaproveitar esse componente. Uma das coisas também que é importante nessa série é o seguinte: não quer dizer que essa é a melhor abordagem, tá? Eu estou mostrando para vocês uma abordagem aqui, tá? Então, uma abordagem que a gente organiza de uma forma didática, né? Para poder utilizar algumas coisas, tá? Então, pode ser que existem, e com certeza vai existir 1 milhão de maneiras diferentes de fazer isso. Esse não é um vídeo único sobre Edit in Place, a gente vai fazer melhorias nele, a gente vai integrar ele com outras coisas, como por exemplo, salvar isso no servidor em uma REST API, alguma coisa nesse sentido. Então a gente vai melhorar ele aqui também, tá? Então fiquem tranquilos. Esse vídeo é bastante bacana, essa série, porque a gente vai começar a recriar alguns componentes que são bastante famosos, né? Então, de alguma interface aí que vocês tenham visto, tanto web quanto mobile, tá? Então a gente vai fazer também com React Native. Algumas notas que são importantes aqui. Essa abordagem que a gente utilizou de hooks, tá? Hooks você pode utilizar também no React Native, você pode utilizar no React VR, no React Windows e etc. Como eu sempre digo aqui, se aprendeu o React uma vez, você vai utilizar as mesmas técnicas em qualquer lugar, tá? Então, o que vai mudar de uma plataforma para outra é que você não vai ter um div, por exemplo, você vai ter um view, alguma coisa nesse sentido. Bom, pessoal, esse aqui é o componente Edit in Place, tá? Que a gente estava criando aqui, o primeiro vídeo da série. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, comentar aqui embaixo. Se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever agora, tá? Então clica no sininho aí também para receber nossas últimas novidades. E mais uma coisa bastante importante, aqui embaixo vai ter vários links aí de materiais nossos sobre o React para você aprender mais, tá? Então tem playlist, tem mini curso, tem tudo. Então clica aqui embaixo nos links abaixo que você vai conhecer tudo que a gente tem sobre o React aqui no Dev Pleno e eu te vejo num próximo vídeo. Até mais!